Ok, pessoal, continuando aqui com o nosso estudo do Evangelho de Mateus, nós estamos nesse momento no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, que é um capítulo que faz parte da narrativa de Mateus que mostra o Senhor Jesus Cristo chegando em Jerusalém e então sendo rejeitado ali. Mas nesse processo, os capítulos 19 e 20 tratam aqui de uma série de instruções que Jesus dá para os seus discípulos. A primeira delas, aqui no começo do capítulo 19, diz respeito ao divórcio e o casamento, onde o Senhor Jesus Cristo ensina a sua interpretação do texto de Deuteronômio e depois fala também a respeito da importância de ser solteiro no reino dos céus. Depois Jesus torna a falar sobre humildade, a necessidade de se tornar como criança para ser um dos seus discípulos. Depois Jesus tem um encontro com um jovem rico e ele então trata a respeito da riqueza, primeiramente mostrando que a riqueza pode se tornar um Deus no seu coração e que por conta disso a sua obediência externa a Deus ela não conta enquanto seu coração está preso a este Deus. E depois Jesus então fala para os discípulos de como a riqueza pode atrapalhar por conta da autossuficiência que ela traz, da importância da total dependência de Cristo para entrar no reino dos céus. Depois Jesus começa a falar sobre as recompensas, ele fala para os seus discípulos a respeito da recompensa que eles iriam receber no final dos tempos e também da recompensa que todos os que vêm depois dos discípulos recebem já agora no reino dos céus. E Jesus então conta uma parábola dos trabalhadores da vinha, para ilustrar a verdade de que a grande recompensa é pertencer ao reino dos céus. Essa é a grande recompensa que nós temos que visualizar, certo? Porém, muitas das bênçãos que os discípulos iriam receber, eles iriam receber por último. E os últimos que entraram, ou seja, aqueles que entraram depois dos discípulos no reino, eles iriam receber as bênçãos primeiro, certo? Então foi isso que a gente viu até a aula passada. A partir do versículo 17, Jesus vai continuar a sua série de instruções aqui para os seus discípulos. E a quinta instrução que Jesus vai dar para os seus discípulos diz respeito mais uma vez à sua morte e ressurreição. Então, aqui a narrativa do versículo 17 ao versículo 20, nós temos aqui a terceira vez que o Senhor Jesus Cristo vai alertar os seus discípulos a respeito da sua obra, da sua morte e ressurreição. Agora, esse texto acrescenta alguns detalhes importantes. Ele diz aqui que Jesus ainda estava para subir a Jerusalém, então provavelmente Jesus estava nas Judéias, e visto que Jerusalém ficava no monte, por isso que se refere a subir a Jerusalém, então Jesus chama à parte, e aqui continua a mesma ideia de Mateus, a tendência de Mateus mostrando um certo tom misterioso, recluso de Jesus com seus discípulos, e Jesus então diz para os seus discípulos o seguinte: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue. Então isso aqui ele já havia acrescentado na segunda vez que ele falou sobre a sua morte e ressurreição, que ele iria ser entregue por um ato de traição. Então ele mais uma vez menciona aqui que o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas, certo? Então eles o condenarão à morte. E o detalhe que Jesus acrescenta agora é a menção aos gentios. Então é importante salientar que Jesus declara aqui que a sua morte ela é uma produção de judeus, certo? De judeus e gentios. Então, judeus e gentios estariam envolvidos na sua morte. Então, isso tem uma relevância muito importante para que nós entendamos que
não são propriamente os judeus os culpados, historicamente tem se afirmado isso, que os judeus são os culpados pela crucificação de Jesus, mas o fato é que os judeus entregam Jesus para os gentios e então os dois têm participação na morte de Cristo. Então Jesus Cristo, ele morre pela mão de judeus e gentios para salvar um povo composto de judeus e gentios. Então o texto diz que ele seria escarnecido, açoitado e crucificado. Então aqui Jesus acrescenta essas informações do seu processo de tortura, o seu processo de sofrimento, mas então ele diz, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então, pela terceira vez, Jesus está aqui alertando os seus discípulos a respeito da sua morte e ressurreição, que estava para se tornar cada vez mais iminente. Então, a próxima vez que Jesus alertar para os seus discípulos a respeito da sua morte e ressurreição, já será uma questão de poucos dias que isso irá acontecer, certo? Então o texto prossegue, Mateus então nos alista aqui mais uma outra lição que Jesus vai dar para os seus discípulos. E dessa vez a lição diz respeito a servir e ser o maior. O texto diz que se chegou a Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos. Quem são os filhos de Zebedeu? No caso são Tiago, certo? Tiago e João, certo? Então, Tiago e João eram dois dos discípulos mais próximos de Jesus. Além disso, eram dois dos discípulos mais proeminentes, que se tornariam mais proeminentes na igreja cristã, ali na comunidade cristã posteriormente. Vocês sabem que Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais próximos de Jesus. E aqui, então, fala da mulher de Zebedeu, que certamente, sabendo que Tiago e João eram dos mais próximos, chega e se prostra, essa ideia aqui de adorando, ela se prostra diante de Jesus a pedir-lhe um favor. Então, Jesus então pergunta, que queres? E ela responde, mandas que no teu reino, então veja que já havia uma compreensão da vinda do reino, de que o Messias traria o reino e que esse Messias era Jesus. Então ela já tem essa compreensão. Estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então ela está preocupada com o status. Ela está preocupada com posição de honra. Ela acha, portanto, ela entende, portanto, que a lógica do reino do Senhor Jesus Cristo, ela funciona sob a mesma lógica dos demais reinos. Aqueles que se sentam mais próximos ao rei, eles ocupam uma posição de honra maior. Também, pessoal, outro detalhe importante aqui no pedido da mãe de Tiago e João é que ela manifesta a compreensão de que o reino que o Senhor Jesus Cristo traria seria um reino político, que possuía um teor político. Por quê? Porque existe o trono do rei, e existem os diversos tronos que marcam as posições de influência no reino. Então existe um trono literal, existem tronos, existem posições, existe juízo, existe tudo mais. Então ela mantém aqui a compreensão de que este reino que o Messias iria trazer teria um forte teor político. Então Jesus responde para ela dizendo o seguinte, não sabeis o que pedis. Então note que no Evangelho de Mateus, a questão do conhecimento e de saber é muito marcante. Mateus está sempre mostrando aqui o quanto o discipulado do Senhor Jesus Cristo depende bastante do nosso avanço no conhecimento do Senhor Jesus Cristo.
Então isso é uma marca do Evangelho de Mateus, é uma das principais ênfases no Evangelho de Mateus, a necessidade de nós crescermos na nossa compreensão, no nosso entendimento de quem Jesus é e de qual é o caráter da sua obra, qual é a identidade de Jesus e qual é a identidade da sua obra, certo? Então, enquanto nós falhamos no conhecimento, nós vamos pedir coisas erradas, nós vamos nos relacionar de maneira equivocada com o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é uma ênfase importante que Mateus nos dá, a ênfase no conhecimento. Então, Jesus responde, vocês não sabem o que estão pedindo. Podeis vós, e note bem aqui, quando Jesus utiliza o vós, ele demonstra que esse pedido dos filhos ou no caso, esse pedido da mulher de Zebedeu, na verdade era um pedido coletivo, era um pedido da mulher de Zebedeu e dos seus filhos. Então, Jesus pergunta, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam, podemos. Então, aqui é muito provável que eles não estão entendendo ainda a figura do cálice, certo? Então, o cálice aqui, o mais provável é que eles não entenderam aqui a amplitude do que Jesus estava querendo dizer com beber o cálice. Então, Jesus tinha acabado de falar da sua morte e ressurreição, e nós sabemos que os discípulos não entendiam bem e, de certa forma, nem sequer acreditavam naquilo que Jesus falava, de que ele deveria morrer e ressuscitar. Então, o mais provável é que aqui eles não estão entendendo que por cálice o Senhor Jesus Cristo refere-se à sua morte, certo? Então, eles provavelmente não estão entendendo. Eles talvez entendem aqui no sentido literal. Por isso eles respondem, podemos. E Jesus então diz, bebereis o meu cálice. Jesus então mostra para eles que tanto Tiago e João iriam provar do cálice, do seu sofrimento. Eles iriam provar do mesmo sofrimento que Jesus provou. E nós sabemos, pelo desenrolar da história da igreja, que Tiago foi martirizado, foi morto por Herodes lá na igreja de Jerusalém, e que o apóstolo João também foi amplamente perseguido, foi exilado e morreu na sua velhice, provavelmente ali na cidade de Éfeso. Então eles provaram do mesmo sofrimento que Jesus provou. Jesus então avisa aqui que eles de fato iriam provar desse sofrimento, mas quanto a assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Então lembre-se que há algumas coisas que o Senhor Jesus Cristo afirma que não é competência dele conceder. Como, por exemplo, não é da sua competência saber a data da sua vinda. Isso é de competência do Pai. Aqui ele afirma mais uma vez que é competência do Pai estabelecer quem vai se sentar à sua direita e à sua esquerda. É para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então essa é uma honra reservada para Deus. E lá no livro de Apocalipse nós temos uma indicação de que essa é uma bênção a ser desfrutada pelo povo de Deus. Por todo aquele que é vencedor no final, receberá o privilégio de sentar-se ao lado do Senhor Jesus Cristo no seu reino, ok? Então, aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele está afirmando que essa é uma prerrogativa exclusivamente do Pai definir. Agora, antes de continuar, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. Existe algo aqui que Jesus não corrige na perspectiva daquela mulher e dos seus discípulos, que é
a perspectiva de que o reino do Messias teria um caráter eminentemente político, ok? Então ela pede para que Jesus permita ou mande que João e Tiago sentem-se ao seu lado, um à direita e outro à esquerda. Então ela manifesta uma compreensão de um reino com tronos literais, com um juízo literal, com um aspecto político literal. E Jesus responde para ela mantendo esse caráter político. O que Jesus corrige é apenas dizendo que essa é uma prerrogativa do Pai. O Pai é quem define quem são aqueles que sentam ou não ao seu lado, certo? Então, o Evangelho de Mateus nos mostra que o Senhor Jesus Cristo entendia que o seu reino teria um elemento eminentemente político. A vinda do seu reino seria a vinda de um reino eminentemente político. Obviamente que depois nós vamos perceber que esse elemento político diz respeito à vinda do reino quando o Senhor Jesus Cristo retornar. Que essa primeira etapa do reino, já trabalhada lá nas parábolas do reino, certo? Ele não manifesta ainda esse caráter político. Esse caráter político é para o reino na sua vinda, na sua manifestação consumada lá no futuro. Então o texto prossegue nos dizendo que os outros 10 discípulos indignaram-se contra os dois irmãos. Nós não temos como julgar aqui, certo? Então eu prefiro evitar o julgamento. Muitos gostam de dizer que eles se indignaram porque eles queriam os dois lugares especiais. Nós podemos dizer que talvez isso com certeza fosse o caso de Judas Iscariotes, mas quanto aos demais, talvez não. Então nós não podemos aqui emitir um julgamento da razão pela qual eles se indignaram. Mas o fato é que Jesus utiliza a indignação deles para ensinar a lição a respeito de servir e ser o maior. Jesus diz que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Então Jesus aqui está falando a respeito da lógica política, que essa é a lógica típica dos reinos deste mundo. Jesus então fala, não é assim entre vós. Então o reino dos céus, ele obedece uma outra lógica. Ele diz, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja este o que vos sirva. Então Jesus está igualando o ser grande com o ser servo. Essa é uma lógica totalmente oposta à lógica deste mundo. Porque a lógica deste mundo diz que ser grande é o mesmo que ter autoridade. Então, ter autoridade, você pertencer a um alto cargo de status, isso é ser grande. Jesus então mostra que essa lógica aqui, ela não deve prevalecer no reino dos céus. Que a lógica do reino dos céus é o grande é o servo, certo? Então, essa é a primeira lição que Jesus ensina, que a lógica do reino dos céus é diferente da lógica deste mundo, que a posição é motivo para servir. Isso tem uma implicação muito importante para nós nos dias de hoje. Veja bem que naquela sociedade, na sociedade judaica, o status, a posição, era um fator muito desejado por muitas pessoas. Você estar nos palácios, você ter autoridade, você não ser um escravo, você não ser um contratado, você ser o patrão, você ser o chefe da guarda, você ser um rei. Isso era algo muito desejado, até porque pouquíssimos chegavam lá, certo? Agora, nos nossos dias, pessoal, o grande desejo, o desejo mais comum entre as pessoas é o do lucro, é o do consumo. Então, nós vivemos uma sociedade que gira em torno do consumo.
Sendo assim, nós pensamos naquele sentido de que os grandes são os ricos. Os grandes são aqueles que têm condições de comprar as coisas que eles querem. Então, uma pessoa grande é aquela pessoa que sempre compra o iPhone mais novo, o melhor carro, certo? Então existe essa perspectiva nos dias de hoje que o grande é o que tem o dinheiro para consumir. Jesus, então, está dizendo aqui que a lógica do reino não obedece a essa lógica. Na lógica do reino, o grande é o servo. Então, os grandes da nossa sociedade são aqueles homens que abrem mão da sua vida boa para serem missionários, para entregarem suas vidas a plantar igrejas, a pregar o evangelho. São aqueles homens que abrem mão de aumentar o seu patrimônio para investir no avanço da obra de Deus, para servir aos demais. Grandes no reino dos céus são aqueles homens e mulheres que se contentam, que são satisfeitos em terem o seu sustento, o sustento da sua família, e que utilizam os seus bens, os seus lucros, não para adquirirem mais riquezas, ou para adquirirem aquilo que traz status neste mundo, mas para servir melhor os demais. Estes são os grandes no reino dos céus. Outra lição que Jesus ensina sobre isso, aqui no versículo 26, é a primeira lição, versículo 27, quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que quem quer ser o mais privilegiado, seja o servo. Você quer ser um daqueles escolhidos por Deus para ser receptor de grandes honras, inclusive de sentar ao lado do Senhor Jesus Cristo? Então você quer ser o primeiro a ser recompensado, a ganhar as grandes recompensas? Então seja servo. Servir é o segredo para ser recompensado. É isso que o Senhor Jesus Cristo diz. E aí eu me lembro de uma frase que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. E de fato é verdade. A lógica do reino é a lógica do serviço. Ser servo, portanto, é a grande recompensa daquele que faz parte do reino, e não ser servido. E em terceiro lugar, a terceira lição que Jesus passa é a respeito do seu exemplo. Jesus é o grande exemplo do que é ser o primeiro a servir. Ele diz, tal como o Filho do Homem, veja que Jesus repete mais uma vez, aqui ele no versículo 18 ele diz que o Filho do Homem seria entregue, e agora ele está dizendo que o Filho do Homem não veio. E eu só quero chamar a sua atenção a essas expressões aqui de veio. Então, Jesus aqui menciona a sua primeira vinda, e em outros momentos você tem menções aqui da sua segunda vinda, certo? Quando menciona aqui, manda que no teu reino haverá a vinda do teu reino, no versículo 21, mas o Messias já veio, então, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, veja só que a autoridade de Jesus, ser servido, pessoal, é uma representação de autoridade. E Jesus então diz que a autoridade dele não é expressa em ser servido, que a autoridade dele, a autoridade do Messias, ela não se expressa na lógica deste mundo, de ser servido pelas pessoas, mas para servir. Então, a autoridade do Messias é uma autoridade de servir, ele se vale da sua posição messiânica, da sua autoridade messiânica para servir. E como é esse serviço? Então veja que esse I aqui é um I explicativo, ele vai explicar que serviço é esse. É dar a sua vida em resgate por muitos. Então o que é que Jesus está dizendo com isso? A palavra resgate é uma palavra muito importante para a doutrina da salvação.
ela basicamente significa pagamento. Então, Jesus Cristo veio elaborar um pagamento, era uma palavra tipicamente usada para o pagamento que era feito para que você comprasse um escravo para você. Essa era a palavra que era utilizada, traduzida aqui por resgate. Então, Deus fez um pagamento. Então, a nossa salvação ela é descrita como um pagamento feito por Jesus para nos resgatar, certo? E o pagamento que Jesus faz, é o pagamento com a sua vida. Jesus paga para a nossa redenção com a sua vida. O que isso significa, então, é que a nossa vida estava nas mãos do pecado. E Jesus, então, vem e faz um pagamento a Deus para que, então, nós sejamos libertados do pecado. E muitos questionam por que Jesus utiliza aqui a palavrinha muitos. Geralmente, esse texto acaba sendo utilizado no debate entre aqueles que acreditam que a morte de Jesus foi por todos ou foi apenas pelos eleitos. Mas o que nós precisamos entender é que essa expressão muitos, ela se refere à comunidade. Então, ele fez isso por muitos. Aqui você tem um eco do texto de Isaías, e muitos ali não significa dizer que é uma quantidade e não todos. Não é esse o sentido de muitos. Muitos aqui se referem a todos da sua comunidade. Então, quando diz aqui que Jesus morreu em resgate por muitos, ele está se referindo aqui que Jesus deu a sua vida em resgate da comunidade do reino, da comunidade daqueles que são os seus discípulos ou que se tornariam os seus discípulos. Então, por isso que eu gosto de dizer que a Bíblia ensina que Jesus morreu para resgatar a todos os que creem, certo? Então, Jesus providencia o resgate para todos aqueles que são do seu povo, das suas ovelhas, daqueles que são seus discípulos, aqueles que creem no seu nome. Eles, então, desfrutam desse resgate providenciado pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é a linguagem bíblica muito claramente exposta aqui pelo Senhor Jesus Cristo, ok? Então, o capítulo 20, ele encerra nos dizendo aqui que o Senhor Jesus dá um exemplo de como a sua autoridade messiânica ela se expressa. O texto diz que ele, saindo de Jericó, já próximo de Jerusalém, certo? Nós sabemos, por meio dos outros evangelhos, que Jesus aqui estava saindo de uma parte de Jericó para outra parte de Jericó, a chamada Jericó Nova para Jericó Antiga. O texto diz então que uma multidão seguia e que dois cegos, nós sabemos quem era um deles, um destes cegos se chamava Bartimeu. O Evangelho de Lucas nos avisa que esse cego se chamava Bartimeu. E dois cegos, então, estavam assentados, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a clamar. Veja o que eles clamam: Senhor, Filho de Davi. Então, eles estão aqui claramente dizendo que Jesus é o Messias. Eles reconhecem Jesus como Cristo, o ungido, o Messias, certo? Então, eles eram cegos e reconhecem que o Messias estava passando. Então, essa afirmação, Senhor, Filho de Davi, é um reconhecimento de autoridade de Jesus. Mas o texto diz que a multidão os repreendia porque eles eram pessoas excluídas da sociedade, estavam atrapalhando o movimento de Jesus, mas eles gritavam ainda mais. Então, Jesus, parando, os chamou e os perguntou: que queres que eu vos faça? Eles então pedem que Jesus restaure a sua vista. O texto então diz que Jesus ficou condoído, tocou-lhe os olhos e eles recuperaram a vista e foram seguindo.
Então, a autoridade de Jesus, certo, pessoal? Expressa aqui, por meio de expressões como Senhor, expressões como Filho de Davi, são reconhecimentos de autoridade. Ela se expressa na compaixão de Jesus e no seu serviço. Então, a autoridade de Cristo, ela se expressa em compaixão e serviço. A grande lição, então, que o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui é que a lógica do reino é a lógica de serviço, de que nós estamos aqui, nós fomos resgatados por Jesus para servirmos uns aos outros, para procurarmos o bem uns dos outros. Essa é a grande lição que o Senhor Jesus Cristo ensina para nós aqui nesse texto, ok? Então, com isso a gente encerra. Na próxima aula a gente parte para o capítulo 21. Fique com Deus e até lá.